Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Terça-feira, dia 29 de abril, segunda semana da Páscoa. A primeira leitura está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, de 32 a 37. O salmo responsorial é o Salmo 92. O evangelho de hoje está em João, capítulo 3, versículos de 7b a 15. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significava filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Aleluia! Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmaste vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Aleluia! Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! O Filho do Homem há de ser levantado, para que quem crer possua a vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas? Em verdade eu vos digo, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não acrediteis no nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem se faz discípulo do ressuscitado deve dispor-se a viver a aventura do Espírito. Esta exigência está contida na afirmação enigmática de Jesus: O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, porém, não sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com quem nasceu do Espírito. Este alerta é fundamental para quem foi iniciado no processo de discipulado. Tornar-se discípulo de Jesus comporta colocar-se à inteira disposição do Espírito Santo.
Só assim irá se precaver contra a tentação de querer aprisionar o espírito e colocar Deus dentro dos próprios limites humanos. A opção empobrecedora, pois impede o ser humano de deixar desabrochar toda a riqueza dos dons que lhe foi confiada por Deus. Fechando dentro de seus próprios limites, os discípulos tendem a acomodar-se a não ser criativo e a contentar-se com o pouco e deixar-se abater pelas críticas, pelas incompreensões e pelos insucessos. Soprando onde e como quer, o Espírito proporciona ao discípulo um dinamismo incomum, a ponto de se admitir com os próprios feitos. Embora pequeno e frágil, não temerá realizar grandes empresas, tornar-se-á forte diante das contrariedades da vida, a ponto de superá-las todas e destemido em se tratando de dar testemunho do ressuscitado. Mostrar-se-á também possuidor de uma sabedoria, antes desconhecida, e manterá viva a chama da fé e da esperança quando o fracasso bater à sua porta. Basta deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Oremos. Pai, lança-me cada dia na aventura do Espírito Santo, que me tira do comodismo e do abatimento e me faz superar os meus próprios limites. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.